Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a unidade temática de lutas na BNCC. Se você ainda não conferiu, aqui no nosso canal a gente tem outras aulas trabalhando outras unidades temáticas da BNCC e hoje a gente vai trabalhar especificamente a unidade temática de lutas. Vamos resolver 3 questões sobre o tema e ao fim da aula eu trago um resumo, uma síntese do que é importante, do que cai bastante em concursos sobre essa temática. Antes de iniciar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para as 3 questões sobre o tema e ao final a gente traz um resumo, uma síntese das lutas na BNCC. Primeira questão. A unidade temática lutas focaliza as disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, bem como lutas de diversos países do mundo. A partir dessa definição, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A alternativa A são exemplos de lutas internacionais. A capoeira, o ruca-ruca e a luta marajoara, na verdade, são exemplos de lutas brasileiras, né? Tanto a capoeira como o ruca-ruca como a luta marajoara são lutas brasileiras e, inclusive, lá no documento da BNCC, a gente vai encontrar uma citação direta sobre essas 3 lutas. Item B. Apenas as lutas de cunho brasileiro devem ser tratadas na educação física escolar. Na verdade, a unidade temática de lutas vai trabalhar as lutas de um contexto comunitário e regional até as lutas do mundo, né? Então, passamos das lutas do contexto comunitário e regional para as lutas do Brasil e para as lutas do mundo. E nisso a gente também trabalha lutas de matrizes indígenas e africanas. Então, item B é falso por conta disso. Item C. As lutas devem ser tratadas dentro da educação física escolar apenas sob forma de combates sem contato. Como exemplo, o jogo de cabo de guerra. Falso, assim como a gente viu na definição das lutas, né? A gente pode sim ter contato com o adversário, sempre buscando subjugar, imobilizar, combinando ações de ataque e defesa. E nesse caso a gente tem lutas desde curta distância, né? Como por exemplo o boxe, o judô, o jiu-jitsu, até lutas de longa distância, né, que não tem exatamente um contato entre os participantes, como a esgrima, o kendo, entre outros. Item D. São exemplos de lutas que podem ser trabalhadas dentro da escola as lutas brasileiras, como capoeira, ruca-ruca e a luta marajoara, bem como as lutas do resto do mundo, como judô, aikido, muay thai, boxe, esgrima, kendo, entre outros. Perfeito, inclusive, é exatamente essa citação que a gente encontra lá na BNCC, né? São exemplos de lutas que podem ser trabalhadas dentro da escola, as lutas brasileiras, como a capoeira, o ruca-ruca e a luta marajoara, bem como lutas do resto do mundo, como judô, aikido, muay thai, entre outros. Item D já é o verdadeiro. Item E, as lutas como o judô, o taekwondo e o karatê são as únicas que devem ser trabalhadas como conteúdo escolar por serem esportes olímpicos. Falso, assim como a gente falou anteriormente, nas lutas a gente vai trabalhar desde um contexto comunitário e regional, passando para lutas do Brasil e lutas do mundo, assim como lutas de matrizes indígenas e africanas. Então, as lutas trabalhadas no contexto escolar não se resumem apenas às lutas esportivas, né? Como, por exemplo, o judô, o taekwondo e o karatê. Então, primeira questão, item D é o correto. Segunda questão, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, as práticas corporais compõem as 6 unidades temáticas que serão abordadas pela educação física ao longo do ensino fundamental.
A unidade temática lutas será tematizada do ensino fundamental, lacuna do ensino fundamental. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. E aí ele traz as alternativas: primeiro ano apenas, segundo ano apenas, primeiro e segundo ano, segundo e terceiro ano ou do terceiro ao quinto ano. Então é importante destacar que, apesar de não trazer explicitamente, essa questão está abordando apenas os anos iniciais do ensino fundamental, né? Lembrando que do primeiro ao quinto ano a gente vai ter os anos iniciais do ensino fundamental, enquanto do sexto ao nono são chamados de anos finais do ensino fundamental. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando apenas os anos iniciais, e as lutas nos anos iniciais, elas se iniciam do terceiro ao quinto ano. Então, a unidade temática de lutas, diferente de outras unidades temáticas, ela não é trabalhada no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, né? Ela começa a ser trabalhada do terceiro ao quinto ano com as lutas do contexto comunitário e regional e com as lutas de matrizes indígenas e africanas. Nos anos finais, a gente vai ter as lutas do Brasil e as lutas do mundo, porém, nos anos iniciais, que é o caso dessa questão, a gente vai ter as lutas do contexto comunitário e regional e as lutas de matrizes indígenas e africanas a partir do terceiro ano, do terceiro ao quinto ano. Então, nesse caso, segundo a questão, a alternativa é a correta, justamente porque no primeiro e no segundo anos nós não trabalhamos a unidade temática de lutas de acordo com a BNCC. Segunda questão, então, item E é o correto. E terceira questão, a unidade temática esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte, como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos, regido por um conjunto de regras formais institucionalizadas por organizações, associações, federações e confederações esportivas, as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. Qual dessas alternativas abaixo não é uma das 7 categorias da unidade temática esportes descritas na BNCC? Então, apesar dessa terceira questão estar falando da unidade temática de esportes, eu trouxe essa questão porque tem um conceito interessante, que é, na BNCC, a gente tem a unidade temática de lutas, que é o que a gente está trabalhando nessa aula, onde a gente trabalha durante o ensino fundamental as lutas do contexto comunitário e regional, as lutas de matrizes indígenas e africanas, as lutas do Brasil e as lutas do mundo. Porém, as lutas esportivas, né, a manifestação da luta como esporte, como a manifestação esportiva, ela vai estar presente na unidade temática de esportes, mais especificamente na categoria de esportes de combate. Então, assim como na ginástica, as manifestações da ginástica esportiva, como a ginástica artística, a ginástica rítmica, estão presentes na unidade temática de esportes, mais especificamente os esportes técnico-combinatórios, as lutas esportivas, né, a manifestação da luta esportiva vai estar presente também na unidade temática de esportes, porém como esportes de combate. Então é uma questão interessante para a gente relembrar esses conceitos, né, que tem a unidade temática de lutas, porém as lutas como manifestação esportiva vão estar presentes também na unidade temática de esportes, mais especificamente nos esportes de combate. Então, nesse caso, como ele pergunta qual dessas alternativas abaixo não é uma das 7 categorias da unidade temática de esportes, nós vamos ter o item B, o correto, né? Seriam esportes de combate, não esportes de lutas, né? Não lutas propriamente ditas. Então, terceira questão, item B é o correto. E para finalizar, vamos trazer um resumo sobre a unidade temática de lutas na BNCC. Por definição, lá no documento da BNCC, nós vamos ter que as lutas, a unidade temática de lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar,
atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesas dirigidas ao corpo do adversário. Então, por definição, nós temos as lutas representam essa definição, né, na BNCC, e a sua distribuição ao longo do ensino fundamental, ela não está presente no primeiro e no segundo ano, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Ela vai iniciar a partir do terceiro ao quinto ano. Então, as lutas vão estar presentes nos anos iniciais e nos anos finais, porém, nos anos iniciais somente a partir do terceiro ano. Do terceiro ao quinto ano, nós vamos ter as lutas do contexto comunitário e regional e as lutas de matrizes indígenas e africanas, enquanto que nos anos finais, no sexto e sétimo anos, nós vamos ter as lutas do Brasil e no oitavo e nono anos, nós vamos ter as lutas do mundo. Com isso, finalizamos a nossa aula trabalhando a unidade temática de lutas da BNCC. Lembrando, aqui no nosso canal você também encontra as aulas sobre as outras unidades temáticas. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.